Tu já tem preparado o Espírito Santo de Deus conforme a cada um que está aqui, conforme a mente de cada um, conforme a necessidade de cada um. Nós cremos, ó Espírito Santo, que Tu já tem preparado a mensagem, ó Pai. Senhor, muito obrigado. Senhor, é gratidão, aleluia, a palavra dessa noite, por tão grande amor. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estar na presença de Deus. Eu posso até entender um pouquinho ali, né, quando o Senhor estava ali no monte, né? E aí um dos discípulos falou, vamos logo fazer aqui uma cabana, né? Vamos ficar por aqui, porque estava tão boa a presença, estava tão bom ali naquele monte, que ele pensou ali em fazer uma cabana ali, né? E ficar por ali mesmo. E é assim que a gente se sente na presença do Senhor, né? A Bíblia diz que é melhor estar nos seus átrios do que em qualquer outro lugar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Antes de nós iniciarmos a palavra, eu gostaria de estar parabenizando todos os pais nessa noite, amém? Que o Senhor continue dando força, dando sabedoria, dando graça, né? Para continuar sendo o sacerdote do lar, o provedor do lar, aleluia, o cabeça, né, da mulher. Que cada um de vocês possam de verdade entender esse mistério e realmente tomar posse dele, né? Que o Senhor abençoe a cada pai que está aqui nessa noite, amém? Bom, nós vamos aqui, né? Continuamos aqui com Romanos. Como disse a irmã Ana, eu gostei. A novela, né, irmã Ana? Hoje é o capítulo 10. Hoje é o capítulo 10 de Romanos, né? E eu gostaria de convidá-los a abrir aí a Bíblia. Em Romanos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. O título na minha Bíblia diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Vamos continuar mais um pouquinho. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunteis em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Amém? Bom, o capítulo 10 de Romanos, Paulo, né, ele continua ali pregando, explicando para os cristãos judeus que não há mais a necessidade deles continuarem naquelas práticas, né, dos sacrifícios, daquilo tudo lá do tempo de Moisés. Porque eles aceitaram a Jesus, como temos falado aqui todo domingo, e eles queriam continuar com aquelas obras. Mas Paulo vem trazendo e dizendo: olha, a salvação não é pela obra, a justificação não é pela obra, tudo é pela fé. E fé em quê? Fé no sacrifício de Jesus, né? E aí, nesse versículo, Paulo, ele diz o seguinte, que ele conhece e reconhece o zelo dos judeus, que eles eram muito zelosos naquela lei. Tanto é que o próprio Paulo, né, ele seguia as leis mosaicas e ele chegou a matar
a matar. Tão grande era o zelo. Porque alguém pecou. Alguém fez algo contra a lei. Ele ia lá e matava. Então a gente percebe o zelo que os judeus tinham com aquela lei, com aqueles mandamentos, né? Mas aí Paulo diz assim, olha, eu conheço e reconheço o zelo que eles têm, né? Mas esse zelo é um zelo que não tem objetivo. Por quê? Porque não passa por Cristo. É aquele famoso sacrifício de tolo. Eu faço um sacrifício danado por algo, mas esse algo não me leva àquilo que realmente é necessário. Então era isso que Paulo estava querendo dizer em outras palavras. Vocês são zelosos, vocês fazem tudo direitinho, tudo certinho, mas é sacrifício de tolo. Porque agora nós estamos na graça. A graça é favor não merecido. E a salvação hoje vem pela fé. E o interessante que eu achei, assim, eu vou pegar alguns versículos, irmãos, e vou trazer um pouco a prática, né? Porque a gente já está bem entendido de Romano qual é o objetivo. Então, vamos trazer um pouquinho a prática. E uma das coisas que eu vi nesses primeiros versículos está lá no versículo 1. Olha só que legal. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O que isso nos ensina? Porque, olha só, nós estamos no 10º capítulo de Romanos e Paulo tentando falar a mesma coisa para eles. Você lê Gálatas, está lá Paulo falando a mesma coisa para eles. Mas aqui, Paulo revela o seu coração. Ele diz que ele tem uma boa vontade e ora para que eles possam ser salvos. E aí, irmãos, eu fiquei pensando o seguinte: a oração e o amor por aqueles que a gente prega. Porque muitas vezes as pessoas, ou até nós mesmos, nós temos, muito interesse de passar a mensagem de salvação, de passar o evangelho. É isso, é nossa missão. Mas isso tem que ser com oração e amor. Não é simplesmente falar, não é simplesmente ensinar. Não é simplesmente dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a porta e tal, entregar o folheto, virar. Se a gente não orar e se a gente não tiver amor, nós não vamos ter êxito na nossa pregação. Então, quando Paulo diz, ele diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração, quer dizer, quantas vezes ele repetiu isso? Tem que ter boa vontade, né? Porque senão a gente fala, já falei, já disse, já repeti não sei quantas vezes e não aprende. Mas a gente está aprendendo aqui com Paulo. A gente precisa ter boa vontade no nosso coração. Ele fala, eu tenho boa vontade no meu coração e a minha súplica, ele suplica, ele ora a Deus para que eles sejam salvos. Então, irmãos, eu tirei essa verdade prática para a minha vida. Não é só pregar, não é só estar na frente de uma rede, não é só estar cumprindo o ministério, não é só ter um cargo. Não, a gente fala muito em trabalhar para o Senhor. Mas isso é preciso estar coberto de oração e amor. Porque o próprio Paulo vai dizer lá em Coríntios que se não tiver amor, nada vai valer. Vai ser como um sino que vai tocar e não vai ter sentido nenhum. Aleluia. Então, o que vier a mão para fazer, faça com oração e amor. E com boa vontade. Eu lembro, ele já repetiu tantas vezes a mesma coisa, que tem um versículo que ele fala assim, que ele repetia as coisas porque isso era fortalecimento para eles. Então, quanto mais eu repito, mais isso vai ficando na mente deles até eles aprenderem. É igual um filho, irmão. Quantas vezes a gente tem que ensinar que tem que escovar o dente? Às vezes só vai aprender isso lá quando é adulto.
Não é isso? E outras coisas, mas a gente ensina uma, a gente ensina duas, a gente ensina três. Às vezes a gente perde a paciência, mas a nossa boa vontade, o nosso amor faz com que a gente persista. Então é dessa forma que Paulo diz. A gente vê o tempo todo, nesses versículos, nesses capítulos de Romano, ele trazendo doutrinas, né? Palavras. E aqui no capítulo 10 eu vejo ele abrindo o coração dele. Ele dizendo, olha, eu estou falando, eu estou repetindo, eu estou ensinando, mas olha só, é de boa vontade. O meu coração está disposto e eu suplico ao Senhor. Eu tenho amor no meu coração e suplico ao Senhor para que um dia vocês entendam isso. Amém? Vamos aprender aí com Paulo, né, irmãos? Falou profundamente no meu coração. E aí, irmão, esse capítulo, a gente poderia resumir ele em 3 perguntas. Né? Então eu quero falar logo de início, para que a gente possa ir para um outro momento prático desse capítulo. Aqui Paulo, ele responde a 3 perguntas. Essas 3 perguntas é o resumo do capítulo. Primeiro, o que fazer para ser salvo? Resposta, se confessar com a boca e crer com o coração, será salvo. E isso significa que não é mérito meu, é mérito do Senhor Jesus. Amém? Eu preciso crer, eu preciso confessar, mas a obra salvadora vem do Senhor. Amém? Quem será salvo? Ele diz, todos, não há diferença entre judeu, entre gentio, entre gregos. A salvação é para todos, não há diferença. Deus amou o mundo de tal maneira. Então não é um grupinho, não é o de Paulo, não é o de João, não são os de Cristo. É todos aqueles que aceitarem ao Senhor. Amém? E a terceira pergunta seria, como surge a fé? E ele responde, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então esse é o resumo do capítulo 10 de Romanos, né? Mas nós vamos seguir para o segundo momento prático. Nós vimos aqui de boa vontade, de oração e de amor por aqueles que nós pregamos. E no versículo 9... olha que interessante, ele fala assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Então, qual é a palavra que brilhou aqui nesse versículo para mim? É o confessar. Aqui Paulo está dizendo que o confessar, ele é interessante. E eu não quero dizer que ele seja necessário. Porque se confessar, na verdade, se uma pessoa tiver num acidente aéreo sozinho e quiser aceitar Jesus, vai confessar para quem? Tem que ser para o próprio Deus, não é isso? Então, muitas pessoas e muitas linhas digam, não, se você não fizer uma profissão de fé, se você não falar para alguém, você não vai ser salvo. Aí, novamente, eu estou condicionando a salvação à obra, né? Então, eu preciso crer, né? E confessar. Se eu não tiver ninguém para confessar, eu vou confessar para o meu próprio Senhor. Por quê? Porque tem toda uma nuvem de um mundo espiritual que está de olho em mim. Não é isso? Então, essa palavra, né? Então, ele diz, se você crer com o coração e confessar com a boca, você vai ser salvo. Mas aí eu queria fazer um parênteses para falar essa questão do confessar, abra um parênteses, para falar sobre como as nossas palavras têm poder. O que sai da nossa boca tem poder, né? Olha só o que diz Provérbio capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. Então, irmãos, há um cuidado tremendo com aquilo que vai sair da nossa boca. Porque, como falei, talvez não tenha ninguém por perto, mas a Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunha que nos rodeia e nos observa. E eu quero dizer que essa nuvem de testemunha também está incluído anjos e demônios,
que talvez você não consiga ver com o seu olho carnal, mas que estão ao redor te observando. Então, irmão, o que sai pela nossa boca, isso é muito importante. As nossas palavras têm poder. Ela tem poder para curar, ela tem poder para ferir. Olha só o que diz, né? Os irmãos precisam abrir, eu já deixei aqui marcadinho, até por causa do tempo. Olha o que diz em Joel, capítulo 3, versículo 10, como é importante a confissão. O Senhor fala assim para o seu povo: forjai espada das vossas rélias de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Olha a importância da palavra. Ele diz assim, olha, prepare as armas, né? Prepare aí as lanças, ou seja, vamos nos movimentar para a guerra. Mas eu peço, né, que todos digam, até os fracos, eu sou forte. Isso tem a ver, irmão, com confissão. Isso tem a ver com declaração. Isso tem a ver com aquilo que sai da nossa boca. E eu quero desafiar vocês nessa semana a estar muito atento àquilo que sai da sua boca. Porque muita coisa que nós falamos sem perceber, ela está ali perto de nós. Muitas vezes a gente não fala exatamente, mas aquela coisa está ali nos cercando. Então que nessa semana o Espírito Santo ele possa nos conduzir naquilo que nós vamos falar. Porque, irmãos, é algo, né, que é muito importante. Por quê? Porque a boca, ela acaba sendo uma entrada para o nosso templo interior. A boca é uma das portas do nosso templo. Então, o que eu falo vai refletir de alguma forma aqui dentro. Ok? Então, declare nessa semana que a tua família é uma bênção. Que teu filho, que a tua filha é uma bênção. Que tua esposa é uma bênção. Que o teu esposo é uma bênção, que o teu patrão é uma bênção, que o teu pastor é uma bênção, que o teu vizinho é uma bênção. Porque muitas vezes, né, a gente está ali na raiva, né? E quantas palavras saem da nossa boca que são palavras ruins. E às vezes a pessoa está lá linda e maravilhosa, mas a coisa recai sobre nós. Mas em nome de Jesus, declare, aleluia, declare para o mundo espiritual que é bênção, que vai mudar. A gente pensa, isso é palavra positiva, mas irmão, em toda a ciência, né? Isso não é religião, não. Vai estudar algumas questões científicas que dizem, o que você emana para lá, ele volta. Então, se eu lanço bênção, se eu abençoo, eu sou abençoado. Mas se eu amaldiçoo, a maldição também chega. E o diabo, ele sabe disso. E ele, às vezes, catuca para que a gente abra a boca e fale aquilo que não deva ser falado. Para murmuração. Mas em nome de Jesus, essa semana vai ser diferente. Amém? Aleluia. Nós já confessamos e estamos confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós também precisamos a cada dia doutrinar a nossa boca e a nossa língua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas palavras, ela tem um peso espiritual. E quando eu estava lendo esse versículo e o Senhor me fez, né, trazer à tona essa questão do confessar, do falar, do declarar, eu me lembrei de um livro que eu li que tinha um testemunho de uma moça. Esse livro, o nome dele, quem quiser um dia comprar, ele é interessante, o nome dele é Este Mundo Tenebroso, que fala um pouco do mundo espiritual, desse mundo que a gente não vê. Então tinha uma menina que ela era cometida de uma depressão.
E aquela depressão dela vinha através de um espírito maligno. Não quero dizer que toda a depressão do diabo não, tá, irmão? Mas naquele caso, a depressão que estava sobre a vida dela era um espírito maligno. E o livro descreve esse espírito maligno enfincado nos ombros dela, como se quisesse arriar ela para baixo. E ele descreve, né, aquele ser ali. E ela aceita Jesus. Aleluia, ela aceita Jesus. E por bons tempos ela não fica mais depressiva. Por bons tempos ela não sente mais aquela tristeza, aquela vontade de morrer. Mas aí, num dado momento, diante das coisas da vida, diante de coisas desagradáveis que começaram a acontecer na vida daquela moça, ela começou a se sentir novamente deprimida, mesmo tendo Jesus. E aí, irmão, nesse livro, mostra ela de joelho orando, chorando e dizendo: Senhor, me liberta dessa coisa, me liberta dessa tristeza, me liberta dessa falta de energia, me liberta dessa falta de vontade de viver, de levantar pela manhã. E aí, irmãos, esse autor, ele descreve um anjo do lado dela e dizendo: declara com a tua boca que você não pertence mais a esse demônio. Declara. E aí é que a gente fala: nossa, eu ouvi o Senhor falar, né? Eu ouvi a voz de Deus. E aí, em oração, chorando, ela começa a declarar: eu não te pertenço. Um dia, com as minhas palavras, eu dei a minha vida para você. Mas hoje eu quero dizer que a minha vida é do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Se um dia, de alguma coisa que eu falei, você se apropriou da minha vida, eu estou arrancando ela agora de você, porque ela é do meu Senhor. E ele descreve que naquela hora o espírito de depressão foi embora e nunca mais voltou. Houve, isso que me fez lembrar, uma necessidade de declaração e de confissão. Porque lá atrás, quando ela não tinha Jesus, as palavras dela abriram porta para que aquele demônio se apropriasse da vida dela. E ela aceitou Jesus. E o que o autor diz é o seguinte: com a boca dela, ela trouxe. Com a boca dela, ela vai expulsar. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, irmão, não tem demônio, não vai ter nada, aleluia, que vai estar ao nosso redor, vai cair por terra em nome de Jesus. Então tem coisas que é preciso declarar. A Bíblia diz o seguinte, que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então tem coisas que é preciso falar, não é para mim, não é para o pastor, mas dobra o teu joelho e declara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Bom, uma outra parte que é muito interessante também aqui em Romanos é o versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O versículo 20 diz assim: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isso aqui é Paulo ainda, né, na sua explicação paciente para aqueles cristãos judeus. Ele disse o seguinte: olha, hoje a salvação não é para um grupo, não é para o outro. Vocês realmente, né, foi o povo escolhido para que dali viesse o Salvador. Mas vocês seguiram outro caminho, não aceitaram. O Senhor diz: eu vim para o que eram os meus e os meus não me receberam. Então ele diz assim, é uma palavra de Isaías, né, como o Senhor estivesse falando: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, que eram os gentios. E eu me revelei para aqueles que não perguntavam por mim. E essas pessoas somos nós. Aleluia. Glória maravilhosa. E em outras partes da Bíblia, Paulo, quando fala sobre isso, né, que o Senhor Jesus, ele foi procurado por quem não o conhecia, e ele se revelou para quem nunca perguntou por ele, e que somos nós.
ele fala que isso é um mistério guardado por séculos. Eu vou ler aqui, Efésios capítulo 3, versículo 5, olha o que ele diz. Pois segundo uma revelação que me foi dada conhecer, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, aos profetas no Espírito. Isso está em Efésios, capítulo 3, versículo 5 e 7. Ou seja, Paulo, ele diz, falando aqui na nossa língua, que a igreja era um mistério que foi escondido há muito tempo, há séculos. Olha o que diz aqui em Colossenses capítulo 1, o versículo 26 e 27. Olha que tremendo, irmãos. O mistério, olha só, que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Então Paulo diz que a igreja, esse povo que não conhecia e achou o Senhor, esse povo que não perguntava e o Senhor se apresentou para ele, somos nós. E ele diz que isso é um mistério que ficou guardado por séculos e que foi revelado para ele. O mistério que esteve oculto há séculos. E aí, ele, no versículo seguinte, que é o 27, ele revela qual é o mistério. Ele diz assim: as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Sabe qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, aleluia! Esse é um mistério, irmão, que ficou, olha, oculto por séculos. E aí o que Paulo estava querendo dizer com esse mistério? Ele diz o seguinte: olha, a coisa mais misteriosa não foi um homem estender uma vara sobre o mar e ele abrir. A coisa mais misteriosa não foi alguém olhar para o sol e a lua e mandar o sol parar. A coisa mais maravilhosa é Cristo em nós. O mistério é esse. É isso que é um mistério. É Cristo em nós, a esperança da glória. Porque Ele em nós é a certeza que um dia nós vamos morar com o Senhor. Essa palavra mistério no grego, ela vem de uma raiz que quer dizer fechar. Principalmente os olhos. Então os olhos pelos séculos dos séculos foram fechados. Aquilo era um mistério. Aquilo era algo que ninguém entendia. Mas a partir do momento que a igreja surge, esse mistério é revelado. Irmãos, é Cristo em mim. É Cristo em você. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a esperança que nós temos, de que nós vamos morar com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando ele diz, né, que ele cita Isaías, dizendo que o Senhor, ele foi procurado por pessoas que nem o conhecia e ele se revelou para essas pessoas. Esse é o mistério. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu achei interessante, porque às vezes a gente vê tantos milagres na Bíblia, né? Coluna de fogo, carne, é pão descendo do céu, rocha saindo água, né? Nossa, que mistério glorioso é esse? O maior mistério está em mim e você.
Aleluia. Esse Espírito Santo que não só está só do lado, mas está dentro de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, se esse mistério está em mim, se está dentro de nós, aí Paulo, né, ele diz o seguinte: não pode só ficar em nós, concorda? Não pode só ficar em nós. Porque a cada vez, a cada pessoa que se converte, a cada pessoa que aceita Jesus, a cada pessoa que passa a ter fé pelo ouvir da nossa pregação, esse mistério vai sendo cada vez mais revelado. Então, vamos dizer assim, como, de que forma esse mistério vai sendo revelado na vida de cada um? Primeiro, ele é enviado para ir e pregar. E isso nós já fomos pelo Senhor. E aí a gente prega. E aí eles ouvem. E aí eles ouvem, aí surge a fé. E aí, surgindo a fé, eles invocam o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é assim que esse mistério vai se revelando. Aleluia. Entende por que não podemos ficar calados? Entende por que é importante a pregação do Evangelho? Entende como é importante a evangelização? Cada um que vai ouvindo a nossa pregação, que vai gerando fé dentro dele. Aleluia. Ele invoca. E aí ele é salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi essa palavra que o Senhor me deu aqui em Romanos 10, né? E eu convido os irmãos a ficarem em pé, que nós vamos orar. Né? Orar nesses 3 pontos práticos que o Senhor nos deu aqui dentro de Romanos 10. Aleluia. Oh, Senhor, como Tu és maravilhoso, Pai. Como Teu Espírito Santo é lindo. Como a Tua palavra é gloriosa. Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, eu quero orar aqui junto com meus irmãos e pedir, Senhor, que a cada dia coloque dentro de nós boa vontade, amor e empenho por orar por aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que possamos fazer isso de coração, possamos ser constrangidos diante de tantas vidas que ainda não Te aceitaram. Senhor, nós também pedimos, ó Pai, que nos ensine, Senhor, a Deus, a vigiar naquilo que sai da nossa boca, aquilo que falamos, aquilo que repetimos, aquilo que confessamos, ó Pai. Nós queremos nessa semana fazer diferente. E eu creio, Senhor, que muita coisa vai cair por terra. Muita coisa não vai ter mais acesso à nossa mente, à nossa casa e à nossa vida pela maneira como eu vou utilizar as minhas palavras. Senhor Jesus, e nós Te agradecemos, ó Pai, por esse mistério. Aleluias. Senhor, lá no Velho Testamento eles não tinham condições de entender como é que um Deus tão glorioso, tão maravilhoso, tão grandioso, pode habitar dentro de alguém. E a Tua palavra diz que Tu habita entre nós, habita em nós. E nós, Senhor amado, louvamos e bendizemos a Ti. Aleluia por isso. Senhor, e que nós possamos, ó Pai, obedecer ao Teu ID, para que esse ID venha gerar nessas pessoas a fé. E através da fé, ela invocar o Seu nome e ser salva. E assim, Senhor, possamos salvar muitas pessoas da condenação do inferno. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor, meus irmãos, que Ele é digno de honra e de glória.